Olá pessoal, bem-vindos de volta. Eu sou a professora Simone. Nós estamos aqui numa sequência de aulas estudando sobre os sistemas estruturais. Então, na aula passada, a gente viu o que é uma estrutura, né, os tipos de sistemas mais comuns aqui no nosso país. E nessa aula de agora, a gente vai começar a falar das fundações e dos pilares. Então, lembrando que nessas aulas que a gente vai falar dos elementos estruturais, né, dos pilares, das vigas, das lajes, sempre se referindo ao sistema de concreto armado, porque ele é o mais comum aqui no nosso país, né? Então, nessas aulas, concreto armado. A gente vai ter mais uma aula lá na frente falando sobre a alvenaria estrutural, tá? Mas, por enquanto, nosso foco está no concreto armado. Então, a estrutura de concreto armado ela é composta por 3 elementos principais, como a gente já tinha falado, né? A laje, a viga e o pilar. E nós podemos destacar também os principais elementos de fundação, né? Que são os blocos de fundação e os tubulões ou as estacas. Então, essas cargas, elas atuam na edificação e esses elementos estruturais, eles vão receber essas cargas, vão distribuir e vão fazer com que elas caminhem para o solo, elas vão ser descarregadas no solo. Então, a laje, por exemplo, ela recebe essas cargas e transfere as cargas para as vigas. As vigas recebem as cargas vindas da laje e transferem essas cargas para o pilar. O pilar vai receber essas cargas, né, e vai transferir para o sistema estrutural, né? Para o bloco e do bloco para as estacas ou para o tubulão ou para o sistema estrutural, para o tipo de fundação que tiver ali naquela edificação. Então, os blocos de fundação, né, começando a falar aqui da fundação, os blocos de fundação, eles são utilizados para receber as ações dos pilares e transmiti-las para o solo, diretamente ou através das estacas ou dos tubulões. E as estacas ou os tubulões, eles são elementos destinados a transmitir as ações diretamente ao solo, por meio do atrito da superfície de contato ou pela ponta inferior, no caso da estaca, ou a superfície, né, a base ali do tubulão. Então, a gente vai falar de baixo para cima, porque na obra, né, ali quando a gente pensa aquela construção, a gente não enxerga aqui de cima para baixo, a gente pensa ela de baixo para cima, né? Então, a gente está nessa parte aqui de baixo, a parte da fundação da nossa casa, da nossa edificação, né? Então, o que a gente tem, né, nesse caso dos blocos, os blocos de fundação, eles têm mais ou menos esse formato, né, que é esse daqui. É claro, a bitola, né, o diâmetro das ferragens, do aço, ele vai variar de acordo com a carga que ele tem que suportar, né? A resistência do concreto, ele também vai variar de acordo com a carga que ele tem que suportar. Mas, o que a gente vê, né, nos blocos estruturais é isso, ele tem aqui uma seção de aço, né, ele tem os ferros dele, uma bitola específica, com um espaçamento específico, e ao redor dele a gente tem o bloco de concreto, né, e dentro desse, a partir desse bloco vai sair a estaca ou o tubulão, né, que vai transmitir os esforços lá para o solo, e daqui também, de dentro da armadura, vai sair o arranque que vai sustentar o nosso pilar. Então, quando a gente fala de blocos de fundação, é isso que a gente tem que imaginar. A gente precisa imaginar que dentro desse bloco tem uma armadura e por fora tem o concreto. Então, quando a gente olhar no projeto, o que o projeto vai nos informar? Ele vai nos informar qual é o tipo, qual é o diâmetro desses ferros que são utilizados, né? Como eles estão sendo dobrados, qual é o distanciamento entre eles, quantos ferros vai ter ali dentro daquele bloco, né? E esse daqui também é um outro tipo. O bloco que a gente estava vendo, ele é desse tipo aqui, né? Então, depois, lá embaixo do bloco, saem as estacas, como a gente viu aqui, né? A estaca. Mas também, essa fundação poderia ser com sapata, né? Sapata isolada, sapata corrida, e aí a representação, o desenho já seria diferente. Mas o que a gente encontra de informação lá no desenho, a gente tem que lembrar que são sempre essas informações. A informação do ferro que tem ali dentro e a informação do concreto.
né? E depois disso a gente vai ver os pilares, né? Os pilares, eles são elementos lineares de eixo reto, dispostos na vertical, em que as forças normais de compressão são preponderantes, ou seja, a compressão é preponderante ali no pilar, né? A força ali do esmagamento, né? As ações que recebem, geralmente de vigas e lajes, são transmitidas às fundações das edificações. Então, o que a gente vê no pilar, esse daqui é um pilar que ele está passando por um processo de reforço, mas o pilar, ele é isso daqui, né? Ele tem as barras de ferro na vertical e ele tem os estribos, que são esses ferros aqui, para fazer a amarração, né? E aí por dentro e por fora, né, vai vir o concreto. Então, o que a gente vai ver no projeto do pilar são essas informações. A gente vai ver, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês o projeto, como que se lê isso daqui. Mas sempre tendo em mente que, como concreto, né, armado, as informações que a gente vai ter sempre vai ser do ferro. A mais importante que a gente tem é do ferro, né, e a resistência do concreto. Então, eu trouxe aqui para vocês aqui, trouxe o notebook agora, vou mostrar para vocês um projeto estrutural tratando basicamente dessa parte, né, da fundação e dos pilares, se eu conseguir. Então, pessoal, essa daqui é uma das pranchas de um projeto estrutural. Nessa prancha aqui, a gente vai ver a planta de locação dos pilares e que também é a planta de locação que vai dar a origem ali à nossa fundação. E a gente vai ter aqui também as informações dos pilares, né? Que são essas as informações que a gente está vendo. Então, eu vou aproximar aqui para a gente dar uma olhada. A planta de locação, ela sempre vai se basear nos eixos, né? Então, esses eixos aqui, eles vão ser os eixos do projeto, né? Tanto os eixos verticais quanto os eixos horizontais. Os eixos verticais, eles têm um nome, eles recebem uma numeração, né? Olha aqui, o eixo 1, 2, 3, 4 e 5. E esses eixos aqui, os horizontais, eles têm, o nome deles é através das letras, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, o nosso primeiro pilar. A locação do nosso primeiro pilar. Então, o que a gente tem de representação aqui nessa planta? A gente sabe aqui, depois a gente pode dar uma olhada ali na legenda, né? Sempre olhando a legenda, a gente tem 3 informações aqui nesse desenho aqui. A primeira informação que a gente tem é do pilar. Então, esse retângulo aqui que a gente está vendo, ele é um pilar. Esse é o pilar P1. A numeração dos pilares, ele é sempre da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, esse aqui é o primeiro pilar desse projeto. Esse pilar, que é o P1, ele tem as dimensões de 14 por 30, né? E aí ele tem aqui as capacidades, as forças que ele máximo e mínimo que ele é capaz de suportar, né? E esse daqui já é a informação da fundação. Então, a gente tem aqui o pilar P1 e a gente também tem um bloco aqui, que é um bloco que vai fazer essa transição das forças recebidas do pilar para a estaca. Então, essa é a segunda informação que a gente tem aqui nesse desenho. A primeira é o pilar, esse quadradinho aqui, ele já é o bloco da fundação, e esse redondinho aqui é a estaca, que vai estar lá embaixo desse bloco. Então, nesse pedacinho aqui, a gente já teve todas essas informações. E aí a gente pode ver que a gente tem essas informações em cada um desses pilares. Então, a gente tem já colocado aqui nessa malha, né, nesses eixos, o posicionamento de cada pilar. Sempre que a gente falar de pilar, de estrutura, é sempre com relação ao eixo. Então, você não vai ver, quando você vê uma cota assim, por exemplo, aqui tem 15 centímetros, né? 15 centímetros do eixo aqui, esse pilar. Isso quer dizer que o eixo desse pilar está a 15 centímetros do eixo do projeto, né? Então, quando se trata de pilar, de estrutura, a gente sempre loca ali pelo eixo, né? Então, ele tem o eixo, ele vai ter uma medida para a esquerda e para a direita, né? Então, a gente sempre vai se referir aos eixos. Então, essas informações que a gente tem aqui são com relação à nossa locação da fundação, né? Então, o pedreiro, quando ele for locar, ele vai colocar todos esses eixos aqui e a partir dos eixos ele começa a trabalhar, ele começa a posicionar esses pilares, esses blocos,
né? Então aqui embaixo a gente vai ter a informação do pilar. Então a gente tem aqui deste lado a informação do pilar. Eu vou mostrar para vocês, por exemplo, esse pilar aqui que a gente estava vendo, que é o P1, aquele primeiro pilar lá, o primeiro pilar do projeto, né? O primeiro lá de esquerda e lá de cima. Então, o que a gente tem aqui? Aqui a gente tem um pilar em vista, né? Ou em corte, né? Como você achar mais fácil de visualizar. E como que a gente sabe disso? A gente sabe disso porque aqui tem indicação do nível. Então, aqui esse pilar está começando aqui no nível 0 e ele vai terminar lá no nível 280. Ou seja, ele é o térreo, né? Esse daqui, esse térreo tem um pé direito de 2,80. Então, esse pilar aqui, ele vai do nível 0 até o nível 280 e a ferragem que a gente vai encontrar ali dentro dele, e aí a gente vê aqui essa ferragem em corte, né? A gente já tá vendo esse pilar seccionado, estamos olhando para dentro dele, né? Esse pilar aqui, ele vai ter 6 ferros, né? A gente tem os 6 ferros representados aqui e a gente tem também um estribo de travamento aqui no meio, né? Isso daqui ele coloca para o pilar não abrir, né? Não flambar quando ele tem quando os ferros estão afastados ou por diversos motivos que precisa fazer um travamento, você vai ver esse tipo de informação aqui, como tem também nesse daqui. Aqui embaixo é uma outra informação que a gente precisa atentar também. Aqui ele já está falando para a gente sobre as ferragens. Então ele está me falando que tem 24 N1. Esse N1 é um número do ferro. A gente vai ver que tem uma tabela lá em cima. Ó, a gente tem uma tabela que ela vai passar para a gente as informações sobre o aço utilizado ali naquele projeto. Então, a gente tem... Cadê a tabela? Aqui. A gente vai ter aqui a nomenclatura do aço utilizado. Então, aqui a gente tem o aço, o N1, o N2 e assim por diante. E aí, essa tabela, ela dá pra gente as informações, né? O diâmetro, a quantidade que vai ter no projeto e assim por diante. Então, é isso que a gente está vendo aqui. Esse N1, N2, N4, isso é o número da ferragem, para depois você poder conferir lá na tabela. Então, aqui a gente está falando que a gente vai ter 24 ferros N1. Esse N1, ele tem o diâmetro de 5 milímetros, né? E o comprimento dele é de 76. Então, ele vai, lá durante a obra, né? O pedreiro, né? O serralheiro, ele vai pegar uma barra de ferro e vai cortar os 76 milímetros. Naqueles 76 milímetros, ele vai seguir agora esse outro desenho aqui. Ele vai deixar 8 centímetros aqui, 24 para cima, mais 8 aqui em cima, e o que sobrar, ele vai fazer o entrelaçamento dessa ferragem, né? Porque ele não fica solto. Então, esse ferro de 76, ele vai sofrer 2 dobras de 8, 2 dobras de 24, e o que sobrar vai ficar entrelaçado, né? Vai ficar juntinho ali. Então, é isso que esse símbolo aqui, ele representa, esse entrelaçamento do que faltar, desses centímetros que vão faltar dessa barra de 76 centímetros, né? Então, aqui, ó, a gente sabe que esse pilar, ele vai ter 14 centímetros e sabe que a ferragem vai ter 8 centímetros, né? Então, o que sobrar vai ser... né, de diferença entre 8 e esse 14 vai ser a espessura do concreto que vai ter ali naquele pilar. Então, essas informações você tem em todos os pilares, né? Então, você tem cada informação, cada pilar daquele que a gente viu na locação, eles vão estar depois... né? Cada um desses pilares, eles vão estar depois especificados aqui. E aí você vai saber qual que é o tipo de ferragem, qual que é a bitola desse ferro, né? Quais são os espaçamentos, os diâmetros, né? Os tamanhos mesmo do que você vai encontrar de ferragem aqui dentro do pilar, certo? Então, é assim que a gente lê essa parte. Aqui a gente tem uma parte da parte do bloco
da parte do bloco e das estacas. Aqui ele vai falar pra gente, isso daqui é uma vista, né? Ele vai falar que aqui é a altura do bloco e aqui é a altura da viga. Então a gente vai ver mais pra frente a parte da viga baldrame, né? Então ele fala pra gente, ele vai especificar depois em cada lugar qual que é a altura do bloco e qual é a altura aqui desse pescoço, né? Do pilar. E aqui é essa simbologia que ele fala pra gente que é a estaca. Então ele fala a estaca e o diâmetro da estaca. Então esse projeto aqui, ele só tem estaca de 25 centímetros de diâmetro, né? É provavelmente uma casa pequena, né? Então essas são as informações que a gente tem aqui no projeto com relação aos blocos e aos pilares. Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre as vigas e as lajes, certo? Então, a gente vai continuar analisando esse mesmo projeto, só que em outras pranchas, certo? Então, espero que vocês tenham entendido. Um beijo para vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau.